Esse é o professor Celestino, ele dá aula de Química no SED 1 do Itapuã. Ok, quando eu terminei o segundo grau no Camarões, a universidade lá tinha poucos cursos, só matemática, física, história. Eu sempre queria fazer engenharia, então eu, como a maioria desses alunos que queria outro curso, tinha que buscar em outros países. Aí eu comecei a tentar várias bolsas. O Brasil foi o primeiro país que eu consegui ganhar bolsa para estudar aqui. Documentação não tinha não, porque eu já venho diretamente com visto de estudante. Né? Então, para entrar no Brasil não tinha documentação. Mas para renovar, depois começou a encontrar problemas para renovar meu visto de estudante. Em termos de português, né? Que a gente tinha só 3 meses para estudar português e entrar na universidade. Então, o problema da língua é um dos mais graves. Né? E a questão econômica também, porque nem todo mundo tem bolsa. A gente tinha um apoio, mas depois o governo largou a gente. Então, o problema da língua, o problema de financeiro é um grande empecilho no Brasil, que eu encontrei. O concurso de professor era tranquilo, porque já começar a pegar contrato. Antigamente, a partir do terceiro semestre, um aluno já podia começar a dar aula como professor contratado. Então, quando eu comecei a pegar os contratos, eu já comecei a me focar para fazer um concurso no futuro. Então, foi difícil também, mas já comecei a planejar mais cedo. Minha língua original, por exemplo, é inglês e francês. Tem um problema da sotaque, que mesmo falando português, né, digamos, razoável, os alunos sempre vão falar: não, professor, nós estamos entendendo a tua língua, né? Sempre tem esse problema. Às vezes até desculpa deles, porque na minha matéria aqui, química, é mais, vamos dizer, uma linguagem mais ou menos universal, né? Tem as fórmulas aqui. Então, um dos problemas principais continua sendo a língua. Apesar que eu falar um português razoável, ainda tem um aluno que, quando escuta sotaque, já fala que não entende. Então, e o problema de outros professores, né? De problemas gerais, que não dependem do meu país, digamos assim. Né? Outros problemas da educação. Problema de exatas, que eu acho muito complicado, né? Porque química tem matemática também. Então, para poder dar aula de química, você às vezes depende do preparo do aluno da matemática, que às vezes não tem. Mas como estrangeiro, o problema continua a ser a língua, vamos dizer assim. Eu tenho que melhorar na língua, né, para comunicar melhor com os alunos. Atualmente, sendo estrangeiro no Brasil, você tem que ter documento, né? Visto, porque se você é só aluno, você não vai poder trabalhar, né? Então, às vezes, você encontra problemas de emprego, né? Você encontra problemas de comunicação, né? Em vez da língua, né? Agora, se você tem seu documento, acho que o Brasil é um país que acolhe até bem os estrangeiros, né? Às vezes, problema de cultura, né? Aí tem que adaptar, né? No Brasil. No meu caso, que eu estou aqui muito tempo, aí esses problemas já passou, digamos assim, que eu já consegui me naturalizar, né? Hoje em dia sou brasileiro naturalizado. Mas ainda tem os problemas da saudade da família, né? Problema de não sei se o cara vai morar aqui e vai embora. Como que surgiu a ideia desse projeto?
Bom, o projeto, na realidade, que dá fundação, inspiração para a Casa de Direitos é um projeto de acolhimento e integração de imigrantes venezuelanos em situação de rua em Boa Vista ou Pacaraí. Então, se cria um programa para atender a essa demanda específica. E aí, em todas as capitais onde a Caritas implantou esse programa, que se chama PANA, que é de uma linguagem indígena venezuelana, que significa amigo. Então, onde a Caritas implantou PANA, além daqui em Boa Vista, Recife, Porto Velho, São Paulo, Florianópolis e Curitiba, foram feitos 2 pontos focais: as casas de direito em todos esses lugares e as casas de passagem. As casas de passagem são casas alugadas pela Caritas, onde essas pessoas passam de 3 a 5 meses para se estruturarem e poderem tocar a sua vida. Então, durante 3, no máximo 5 meses, a Caritas assume esse aluguel. Aqui em Brasília, a Casa de Direitos tomou uma proporção maior do que essa iniciativa do programa. Porque onde tem um programa, nas demais capitais, qual é a função da Casa de Direitos? Atendimento psicossocial, principalmente os atendimentos mais delicados, que precisam de um lugar mais reservado. Então tem essa Casa de Direitos para isso. Outra coisa é a arrecadação e a distribuição de doações e também de materiais de limpeza, kits de higiene, que o programa garante. Basicamente é isso. E o atendimento geral, assim, para orientações, tirar dúvidas dos migrantes, do refugiado. Então, onde o programa funciona, a Casa de Direitos funciona dessa maneira. Porém, aqui em Brasília, teve um fator diferenciado. Por quê? Primeiro porque a gente, além desse programa PANA, tem um programa de educação e capacitação de refugiados, em parceria com a Fundação Banco do Brasil. Então a gente oferece aqui curso de língua portuguesa, cultura brasileira, inclusão digital, empreendedorismo e economia popular solidária e legislação trabalhista brasileira. Então, como aqui em Brasília, além de atender ao programa PANA, tinha essa questão da capacitação e também tem uma outra especificidade aqui em Brasília. Só tem uma advogada por programa no Brasil todo e ela fica aqui em Brasília. Então, também aqui em Brasília a gente tem esse espaço da orientação jurídica. Então, além essa orientação jurídica, a gente abriu uma parceria com a Polícia Federal e com o CONARE para fazer aqui o registro do sistema dos solicitantes de refúgio e renovação também. Então, porque agora é tudo online, então a gente dá um suporte a eles, tem os computadores aqui, né? E a gente dá esse suporte para preencher o sistema, para preencher o cadastro, para solicitação de refúgio ou para renovação da solicitação. Então, todas essas questões, também eu acho que a localização da Casa de Direitos aqui em Brasília também foi uma estratégia que favoreceu. Então, tudo isso fez da Casa de Direitos de Brasília uma casa diferenciada. Então, se você for procurar saber informações das outras casas de direitos que funcionam em outros lugares do Brasil, são diferentes daqui. Então, essa Casa de Direitos de Brasília teve essa perspectiva. Então, a gente tem uma circulação muito grande aqui de imigrantes e refugiados, tanto para os cursos, como a questão da documentação, para entrar no sistema, para fazer o processo de solicitação, de refúgio, como a questão do atendimento psicossocial. A gente também tem rodas de conversa aqui, onde eles interagem, se identificam um com a dor do outro, com a necessidade do outro, com a situação do outro, independente de nacionalidade. Então, apesar de ser uma casa de direitos relativamente nova, a gente tem 6 meses aqui, a inauguração dessa casa foi em novembro, só tem 6 meses, mas já passaram por aqui muitos migrantes e refugiados, e assim, de nacionalidades diferentes, diversas, e a gente está seguindo o nosso propósito aqui. Encontramos alguns desafios, porque como eles sabem, muitos sabem desse programa de acolhimento para venezuelanos, eles acham que a gente tem uma perspectiva de acolhimento mais ampla.
porque esse programa de acolhimento ele é bem limitado e ele é específico. A Embaixada dos Estados Unidos que financia e é específico para migrantes venezuelanos em situação de rua, ou em Roraima, ou em Boa Vista, ou em Pacaraima. Então, é um programa muito específico, o recorte também é bem pequeno, cada capital dessa são 102 pessoas que a gente consegue acolher por etapa, então são 2 etapas em cada capital. Então, é um programa de acolhimento bem específico e a gente tem uma demanda de acolhimento em Brasília muito grande. Então, o tempo todo chegam migrantes, refugiados aí pedindo abrigo, pedindo um teto para dormir, para pelo menos passar um tempo. E a gente não tem essa capacidade, a gente não tem essa, que deveria ser uma política pública, né? O governo do Distrito Federal deveria oferecer a essas pessoas, pelo menos numa situação temporária, abrigamento, acolhimento. Mas infelizmente a gente não tem. Outro desafio que a gente encontra muito aqui é a questão do reconhecimento do diploma. A gente tem migrantes e refugiados com formação em direito, administração, design, enfim, diversas coisas, mas aqui não reconhece o diploma dele. É muito burocrático o processo de reconhecimento desse diploma, de validação desse diploma. E às vezes também caro, porque tem taxas. E eles, a maioria que a gente atende aqui, a situação é de vulnerabilidade. Eles não têm condições de fazer isso. Então, muitos deles trabalham como auxiliar de serviços gerais, não tirando a dignidade de nenhuma dessas profissões, mas trabalham como auxiliar de serviços gerais, trabalham como auxiliar de cozinha, em lanchonete, em restaurantes, enfim, tem a área que tem caseiros, diaristas, então cuidadores de idosos, então são as áreas que eles têm conseguido trabalho, mas muitas vezes são pessoas formadas, com experiência profissional enorme e a gente não tem como colocá-los nesse mercado de trabalho porque não tem o diploma reconhecido. Médicos, enfim. No momento a Venezuela é a maior quantidade, mas a gente recebe aqui muitos sírios, congolês, haitianos, cubanos também tem aumentado muito o número, porque teve aquela situação também do programa Mais Médicos, né, que terminou um convênio com o Brasil, e muitos cubanos não quiseram voltar para o Cuba, querem ficar aqui no Brasil, então a gente também tem recebido muitos cubanos. Refugiados, para mim, é se permitir ao encontro de culturas, ao encontro da diversidade, e isso para mim se chama amor, né? Eu acho que amor é isso. O amor, às vezes a gente esvazia demais essa palavra, esse sentimento, mas o amor de maneira muito concreta é você abraçar alguém, independente se você conhece, não conhece, fala a mesma língua, não fala, é a mesma orientação sexual, religião, enfim, independente de qualquer diversidade, você consegue abraçar, acolher e trazer essa pessoa para junto de você e refazer com ela vínculos de amizade, de amor, de afeto, que muitas vezes estão totalmente quebrados. Então, para mim, trabalhar com migração e refúgio é isso. Trabalhar com refugiados é isso.